Olá, meus nobres irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou Sérgio Silva, tá? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, tá? Se inscreva, se gostar ou deixa aí, tá, o seu like, tá bom? Para nos ajudar. Meus irmãos, hoje vamos falar acerca da Santa Ceia, verdadeira interpretação da Santa Ceia, desfazendo aí algumas heresias, né? Nós sabemos aqui, levando aí em consideração todos que acreditam que a palavra de Deus é a verdade e que nela contém as doutrinas, a doutrina da salvação que foi nos dada através do sacrifício vicário de Cristo, né? Que esse sacrifício não foi só para remir o homem dos seus pecados, mas também para restaurar ali a comunhão do homem para com Deus, comunhão esta que foi ali perdida, né, no Éden, mas restaurada em Cristo. E para aquele que recebe esta bênção de remissão e reconciliação, Jesus, através de uma cerimônia bastante específica, instrui que lembremos deste momento como um memorial até o dia que ele retornará, ou seja, a Santa Ceia do Senhor. Tá? E durante muito tempo, muitos líderes aí têm interpretado os textos que falam sobre a Santa Ceia de forma um pouco equivocada. Preferência os textos lá em 1 Coríntios 11, 26, onde o autor ali, que é o apóstolo Paulo, né, ele cita quais seriam as consequências no caso de uma participação indigna. Mas afinal, de que consequência Paulo está de fato se referindo? Qual o verdadeiro significado, né, de praticar, ou seja, de participar da Santa Ceia indignamente? E o que é ser culpado do corpo e do sangue de Cristo? Antes de nos aprofundar nesse texto, vamos analisar aí um pedacinho, um trecho desse filme. Depois vamos ali entrar no versículo-chave do tema. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meus irmãos, não sei se vocês perceberam aí, mas existe neste pequeno trecho aí alguns detalhes, né? O primeiro é o significado, né, de cada elemento ali da Santa Ceia. O pão, que é o sacrifício, a unidade, né, a comunhão, o seu corpo, e o sangue, que é a nova aliança, que por meio do sacrifício, né, reconciliaria ali o homem com Deus novamente. E depois ele fala ali da importância do amor ao próximo. Aqui você já começa ali a entender mais ou menos o sentido real da Santa Ceia. Mas vamos agora analisar com detalhes o que diz ali 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Muita gente usa esse termo: olha, você está tomando ceia em pecado. Não é assim que se interpreta esse texto. Então vamos aqui ao texto e vamos analisar. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: eu gostaria de os parabenizar, mas porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Aqui o apóstolo Paulo está relatando uma espécie de desordem em relação à atitude que estavam trazendo. Ou seja, a atitude essa que está trazendo dissensões entre os irmãos membros da igreja. Aí ele continua, lá no versículo 18. Primeiro ouço que a divisão quando vocês se reúnem como igreja, olha só. Né? Até certo ponto eu creio. Ou seja, estou sabendo de alguma coisa pelos outros. Não estou presente, mas eu acredito. Aí ele continua, no 19. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Né? Ou seja, é lícito que haja aí alguns problemas entre os irmãos, pois assim nós saberemos quem realmente é fiel. Agora observe algo interessante. Paulo vai começar aqui a dar alguns detalhes, né, do que realmente é a falta de discernimento, né, que torna o homem ali indigno de participar da Santa Ceia. Preste atenção no que ele vai falar. O versículo 20 em diante ele diz o seguinte: quando vocês se reúnem, tá, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Olha aí, uma vez que a ceia representa a comunhão, logo as pessoas estavam ali promovendo divisões e rejeitando seus irmãos. Lembra do que Jesus ele fala lá no trecho do filme que eu coloquei, sobre amar o próximo? Isso está escrito e é o segundo mandamento da nova lei do sangue. Tá? Aí ele continua dizendo, já o versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Olha só. Aí ele diz, que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei. Não vou elogiá-los por isso, né? Aí ele lembra que não foi assim que foram ensinados, tá? Em relação à Santa Ceia, e continua lembrando-os do verdadeiro modo de se aplicar o memorial. Aí ele continua dizendo, o 23, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se, isso é um memorial. Tá? 25. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, né? Confirmada ali com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que participarem ou beberem, né? Ou tomarem. O 26 ele diz, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam ali a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Tá? Então aqui, meus irmãos, eu vou deixar bem claro aqui para vocês. O termo beber o cálice indignamente não está relacionado a outro tipo de pecado
que não esteja relacionado à quebra de comunhão entre os membros da igreja, os membros do corpo. Uma vez que estavam havendo ali divisões e rejeição, Paulo está ali exortando para quem estivesse enquadrado nesse contexto estaria indigno, pois não entenderam ou não estavam ali levando a sério o verdadeiro sentido da cerimônia imemorial. Tá? Aí ele fala, no 28, portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes, e coma do pão e beba do cálice. Pois se vocês comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. O 31. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. 32. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem, olha só, quando se reunirem para comer, espere um pelos outros, ou seja, estava uma desordem, estavam comendo o pão na frente, o vinho depois. Ao 34, se estiverem com fome, ele diz, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre a si mesmo, ou ao se reunirem, eu lhe darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar ele, diz, Então, observe. Então, meus queridos, se você prestar atenção no texto, vai entender que o pecado que Paulo se refere é a falta de discernimento. Nada mais do que isso. A ceia é comunhão. É uma cerimônia que está ali relacionada a uma intenção clara de você fazer um memorial. Tá? A pessoa fica ali 30 dias ali pensando em não cometer pecado para não participar da ceia. Só que nós não devemos pensar assim. Quando Jesus ele pergunta que no meio deles existe um traidor, todos ficaram apavorados. Por quê? Porque vocês acham por quê? Porque todos tinham ali alguma coisa. Jesus chega a dizer a Pedro, Pedro, quando tu te converteres, aí tu vai entender o que eu quero para você. Pedro ali participava da ceia, ou seja, o único digno era Cristo. Mas o que ele analisava não era o pecado, tá? Entranhado na natureza dos discípulos, mas a comunhão que tinham uns com os outros, tá? Que eles concordavam em si, que eles concordavam entre si que aquele era o Cristo enviado de Deus. Então aqui a Santa Ceia, ela está claramente ligada, aquele que come, participa da Santa Ceia indignamente, está claramente ligado a pessoas que não discernem o corpo e o sangue de Cristo, não sabem o significado, que vive de forma, criando dissensões com seus irmãos, tá? De forma que não haja comunhão com eles. Paulo vai dizer o quê? Olha, vocês estão trazendo comida para a igreja, vocês estão fazendo grupinhos, vocês não estão entendendo que a Santa Ceia aqui significa comunhão, significa que o corpo de Cristo foi repartido por vós igualmente, tá? Que confusão é essa de uns comem na frente, outros comem depois, cada um faz a sua festa, cada um faz a sua refeição, como se estivesse na sua própria casa. Não, a Santa Ceia não é isso. Então o apóstolo Paulo, e outra coisa, participar da Santa Ceia, viver uma vida dissoluta, cometendo erros ali, práticas libidinosas, ou até mesmo pecados ali graves, e simplesmente antes da Santa Ceia ir lá e pede perdão ali porque está com medo de participar da Santa Ceia, isso não serve. Na verdade, a Santa Ceia é um memorial que você vai ali lembrar do que Cristo fez por você. E todos os dias você tem que estar com sua vida pautada ali na presença do Senhor, tá? De forma que Ele venha se agradar com suas atitudes e não simplesmente você passar os 30 dias completos simplesmente se preocupando com a Santa Ceia porque você acha que se você cometer um pecado, você não vai participar da Santa Ceia. Muita gente se engana com isso. Todos os dias é dia de se preparar, tá? De fazer ali a vontade do Senhor. Santa Ceia é um ato de memorial, tá? Que está relacionado aqui à comunhão com o seu irmão.
e não com outros pecados paralelos. Tá? Se você tem ali algum pecado grave que trouxe escândalo para a igreja ficou sabendo. Tá? Você vai até seu pastor, confessa a seu pastor, e você vai pedir perdão, vai passar ali com os trâmites, ali, vai passar ali pela disciplina, dependendo ali do tipo de doutrina da sua igreja, do tipo de estatuto que sua igreja ali exerce. Tá? Mas Santa Ceia não é para estar se pedindo perdão por coisas banais, por pecados que são pecados íntimos, pecados que são ali que podem ser resolvidos antes mesmo da Santa Ceia. Fala de comunhão, meus irmãos. Então, meus irmãos, observem que a análise é pessoal. Examine, pois, o homem a si mesmo. É particular. Se tem algo contra seu irmão, tá? Reconcilie-se antes da ceia. Tá? Isso que te impede, se cometeu algo que trouxe escândalo para a igreja, fale com o pastor. Tá? Antes, peça perdão por causa do escândalo, pois o pecado original já foi perdoado. Não tem por que estar lembrando do que já foi perdoado. Os textos de 1 Coríntios 11 não deveriam ser lidos no dia da ceia na íntegra, pois foi um problema local. Tá? Afinal, hoje não se vê nas igrejas grupinhos fazendo banquete, deixando de lado aí os pobres, né? Uns comendo antes dos outros, sem ordem, como acontecia ali na igreja de Corinto. Mas enfim, quer confessar algo ao pastor, vá antes da ceia, para que ele analise sua condição. Mas não se esqueça que participar da ceia dignamente é não estar em comunhão com o seu irmão. Quem não tem comunhão com seu irmão não entende o motivo do sacrifício, que é trazer o homem de volta à comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus ama seu irmão. Tá? E além de lembrar do sacrifício de Jesus, também tem esperança de que um dia ele voltará. Esse é o verdadeiro discernimento da Santa Ceia do Senhor. Bom, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu gostei. Fica com Deus, até a próxima, se Deus assim permitir. A paz do Senhor.